Fala, gestor, fala, gestora! Tudo bem com você? Eu espero que sim! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui na nossa Escola Aberta de Gestão Escolar e Educacional. Sou a professora Patrícia, estou aqui junto com você trabalhando essas temáticas, esses conteúdos para aprimorar e planejar aí a nossa gestão escolar. Então, se você é gestor ou se você está estudando, se preparando ou entusiasta da gestão escolar, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal. Hoje, nessa aula, nós vamos falar de algumas dicas estratégicas para a organização da semana pedagógica. Estamos no momento aí de início de ano letivo. Se você estiver assistindo esse vídeo agora no começo de 2024, ou se estiver assistindo, né, em outro momento que não é começo de ano letivo, você pode utilizar essas dicas estratégicas. E eu vou falar um negócio aqui para você, é um desafio. Foi um desafio para mim conseguir organizar isso numa videoaula, porque tem tanta coisa importante que a gente deve levar em consideração quando fala da organização de uma semana pedagógica, né, de uma semana de planejamento. Em algumas redes chama semana de planejamento, outras semanas pedagógicas. Conta aqui para mim como que chama aí na sua rede, se é de planejamento, semana pedagógica, enfim. Mas é um desafio, porque montar uma aula sobre isso, a gente poderia passar um dia todo falando sobre isso, eu ajudando vocês a montarem as semanas de planejamento, semana pedagógica de vocês. Então, trazer isso numa videoaula não foi tarefa fácil, mas o que vocês pedem para mim eu faço aqui nesse canal para ajudar aí em relação a gestão escolar, a melhorar o contexto da escola. É claro que se você não estiver inscrito ainda no canal, já quero te convidar a se inscrever e se conectar comigo também lá no Instagram. Lá você pode falar diretamente comigo. Também deixa aqui o meu e-mail caso você queira me escrever. Mas vamos lá, então, falar um pouquinho sobre essas dicas, né, da semana pedagógica. Quando a gente fala de organização de uma semana pedagógica, eu sempre falo que 5 momentos são essenciais, tá? Já a gente vai falar de maneira mais detalhada sobre isso, mas existem 5 momentos que são essenciais. O primeiro deles, a gente tem um momento de recepção, de acolhida, de alinhamento de expectativas. Às vezes é difícil a gente conseguir conciliar isso, porque existem professores que trabalham em mais de uma escola, então não estão ali o tempo todo, né, naquele contexto escolar, mas é de uma mesma escola. Então eu não consigo sempre organizar como período, manhã e tarde, mas eu tenho que repetir às vezes, né, uma mesma programação no período da manhã, da tarde ou até mesmo da noite, se for no caso de educação de jovens e adultos, ou no ensino superior. Não é o nosso foco maior aqui, mas pode acontecer também de ter gestores ou profissionais de ensino superior aqui acompanhando a nossa aula. Então, é desafiador para a gente organizar isso. Mas sempre tenha, mesmo que você tenha que repetir a programação, esse é o primeiro ponto, né? A recepção e alinhamento de expectativas, a acolhida, a apresentação da agenda da semana pedagógica. O ideal é que isso seja feito com antecipação, né? Que as pessoas saibam o que vai acontecer, qual é a programação. Nem sempre isso acontece, ou isso acontece no dia, mas se você conseguir fazer isso com pelo menos uma semana de antecedência, você já tem um ganho muito maior. As pessoas entenderem o que elas vão encontrar nessa semana pedagógica. Qual é o horário que começa, o horário que termina, né? Quais são as palestras, quais são os cursos, quais são os momentos. Então, o ideal, na verdade, é que a gente trabalhe, planeje a semana pedagógica sempre no final do período anterior. O planejamento ele demanda um tempo maior. Mas se de repente isso não for possível, aqui você consegue então pelo menos trabalhar alguns aspectos essenciais, né? Outro aspecto que é importante trazer é a necessidade de sempre analisar e refletir sobre o período anterior, os aprendizados, né? O que eu aprendi, quais foram os ganhos, quais foram as perdas, o que aprendi com os erros, aprendi com os acertos. Então, trazer esse momento, isso pode ser por meio de grupo de discussão, isso pode ser por meio de uma reflexão, começando pelo gestor, pela coordenação, né? Uma coisa muito importante é a gente não focar somente com bastante cuidado, tá? Informação e atualização. Então não é só palestra, workshop, apresentação de nova diretriz, discussão de método de ensino, não. Tem que ter esses momentos que são momentos de partilhar, momentos de coisas práticas, de coisas do dia a dia, momentos de socialização. Então tudo isso vai ajudar aí a enriquecer a sua semana pedagógica.
Então, as formações e atualizações, ter aquele momento, é claro, né, do planejamento pedagógico, que é feito geralmente junto com a coordenação pedagógica, para definir meta, para discutir plano de aula, para os professores trabalharem entre si as áreas de conhecimento, desenvolvimento de projetos. Então, esses momentos são os momentos essenciais, tá? Falo sobre eles no começo desse vídeo, para que você aí reflita junto comigo sobre essa necessidade, sobre como que isso pode fazer diferença para você na organização da sua semana pedagógica. E daí eu trouxe aqui alguns pontos, vou colocar aqui, que podem te ajudar aí nessa construção, tá? Estabelecer meta específica, criar uma agenda detalhada para cada dia da semana. Leve sempre em consideração a sua realidade escolar. Eu não conheço qual é a tua realidade, qual é o perfil do professor. Vamos supor, se você tiver professores que a maior parte trabalha somente na tua escola, fica mais fácil, entre aspas, organizar, porque você consegue fazer uma programação em que todos participem, com uma carga horária maior, né? Mas nem sempre isso é possível. Então, montar esse quebra-cabeça acaba sendo essencial, né? Importantíssimo é pensar em atividades, em ações que promovam a participação ativa de todos. O professor não quer ficar sentado ouvindo somente, ele quer participar, ele quer metodologia ativa, ele quer atividade, ele quer mão na massa, ele quer dinâmica. Ah, não quer não, professora Patrícia, os meus professores querem ficar lá só sentados. Será? Será que isso não é, na verdade, uma fadiga que eles têm por questões que não se conectaram realmente com eles? Então, é bem importante perguntar, fazer uma avaliação, ou se foi feito, olhar o que está na avaliação da semana pedagógica anterior, justamente para quê? Para que você consiga, então, identificar aspectos que vão tornar mais atrativo e mais assertivo aquilo de atividades que vai ter nessa semana pedagógica. Um deles é esse próximo item, né? Selecionar temas que são pertinentes à educação e convidar especialistas que são da educação. Eu já vi muitas queixas de professores sobre pessoas que vêm falar de educação que nunca pisaram no chão de uma escola enquanto profissionais, sabe? Então, assim, é importante ter essa conexão, é importante ter esse cuidado. Então, atenção aí, redes de ensino, né? As redes buscarem profissionais que realmente tragam temas, primeiramente, que são pertinentes àquela realidade escolar, que vão despertar o interesse e mostrar que contribuem para o desenvolvimento daqueles professores, daqueles profissionais, e trazer pessoas que respiram educação, que entendem de educação para trabalhar com aqueles profissionais. Então, isso é essencial. O professor, ele não quer ouvir, entre aspas, qualquer coisa, ou ouvir exemplos que são de um contexto que não tem nada a ver com a realidade dele. O professor, a equipe gestora, os profissionais da escola querem ouvir o que? Experiências da escola. Então, é bem importante a gente levar isso aqui em consideração. Sempre reservar tempo para avaliação e planejamento institucional. Então, aqui é a hora de você trazer números, indicadores, resultados de avaliação. Faça isso de maneira pontual, né? A gente pode diluir isso ao longo do ano, em reuniões, em momentos específicos, mas é bom, né, a gente trabalhar ali, já que a gente está sendo tão cobrado ultimamente a gestão escolar sobre gestão por resultados. Então é importante falar de resultados bons, resultados desafiadores, mas reservar um tempo para falar sobre isso. Ter sempre um momento de atividades para promover integração e trabalho em equipe. A gente não pode negligenciar essa temática. A gente tem que trazer o tema trabalho em equipe para dentro da semana de planejamento, para dentro da semana pedagógica. E não é ficar teorizando, não é ficar falando, é promover atividades, é fazer os professores refletirem, colocarem a mão na massa. Ah, professora, já tentei lá na minha escola, não consegui. Tenta de novo. E a gente tem que ir sensibilizando, tem que ir tentando até as pessoas engajarem nisso. Esse é o nosso papel enquanto gestor, enquanto gestora, né? É fazer dessa forma. Eu sei que é desafiador muitas vezes, nem sempre os professores são um público fácil de trabalhar, em termos de colocá-los em movimento, mas a gente precisa mostrar e sensibilizar que é por meio do trabalho em equipe que a gente vai conseguir a transformação que a gente precisa. Explorar sempre prática inovadora de novas tecnologias, considerando a realidade da escola. Então, eu estou falando lá sobre uma ultra mega top metodologia ou inovação tecnológica, e na escola não tem cadeira para todos os alunos. Opa!
vamos considerar o contexto escolar, que consigo inovar, que tecnologia eu consigo trazer para aqui, como que o gestor, como que a gestora pode trabalhar junto com a rede para conseguir trazer algo novo, algo diferente para os nossos estudantes, para os nossos professores. Então, assim, sempre falar sim de prática inovadora e novas tecnologias, mas levar em consideração qual é a realidade da escola. Isso é fundamental. Senão, o que acontece? Os professores ou quem estiver participando da semana de planejamento vai falar assim, mas tá falando sobre isso e não tá olhando para os problemas que a gente tem aqui dentro, né? Então, considerar a análise de resultados acadêmicos, propor melhoria, isso é importantíssimo. Aqui, quando a gente fala de garantir que os currículos estejam alinhados e atualizados, como que tá a adaptação à BNCC? Se tiver aqui junto comigo gestor que é do ensino médio, está passando por um desafio muito grande em relação aos currículos do ensino médio. A gente sabe que a educação ela está num momento muito efervescente em relação à mudança, mas aqui a gente tem que, a escola não pode parar, né? A escola não para, então mesmo que a gente tenha questões políticas educacionais que são frágeis, que estão em mudança, a gente tem que ir criando aí dentro da escola espaço para que a gente consiga e permaneça aí nesse processo de desenvolvimento e atualização. Então ter momentos para esse espaço, tanto para revisitar políticas educacionais, PPP, isso acaba sendo importante, tá? Outro aspecto aqui que eu quero destacar são esses três, né? Esses dois, né? Na verdade. Destacar experiências positivas e boas práticas pedagógicas e incentivar o feedback construtivo entre os membros da equipe. Aqui é um desafio muito legal, que é você trazer boas práticas. O que acontece de bom ali dentro da nossa escola? O que teve de destaque num período anterior? Qual o professor que pode apresentar uma metodologia, algo diferente que ele fez, que foi muito bom, que ajudou a superar um desafio? Sabe, a gente trazer coisas de dentro de casa para mostrar para os professores, para mostrar que dá certo. Às vezes a gente fica procurando muito fora e tá ali dentro, sabe? O professor conhece a realidade, que trabalha com aquele perfil de aluno, aquele perfil de turma. Então tem um momento boas práticas na tua semana pedagógica, tua semana de planejamento. Sempre que eu trabalho na organização de semana pedagógica, eu brigo mesmo por ter esse espaço. Às vezes, não, vamos colocar tal... Não, nós vamos ter que ter o espaço. E daí, no começo, eu lembro da última instituição que eu trabalhei, na gestão de projetos e incluir a semana pedagógica, existia muita programação, né? Eu fiz uma semana pedagógica, a última que eu organizei foram 7 dias, a gente entrou 2 semanas, né, de semana de planejamento. E no começo houve uma resistência dos professores, mas eu vou lá apresentar para os meus colegas aquilo que eu faço, o quanto que isso é relevante, o quanto que isso é importante, sabe? E eles ficavam assim meio relutantes no começo. Mas depois perceberam que era legal e depois pediram até de abrir um formulário para que os professores, eles se manifestaram do desejo de apresentarem as suas práticas em sala de aula. Olha que legal. Isso é sensibilização, isso é mostrar que é importante. Quando a gente tem exemplo de dentro de casa, a possibilidade de dar certo é muito maior, porque eu estou trabalhando com a realidade do meu aluno, né, do meu estudante, daquele que está ali junto comigo. Então isso é bem importante. Avaliar e planejar melhorias nos recursos e na infraestrutura, isso é importante. Às vezes esse item ele vai ser algo que vai ser trabalhado mais com a equipe gestora, né? Gestor, coordenador, secretaria e a própria rede em si. Mas é importante que tenha. Aqui caminhando por um fechamento, né? Se possível, e isso é bem, eu falo se possível porque às vezes pode envolver recursos financeiros, inclusive, mas reconhecer e incentivar o bom desempenho de profissionais de dentro da escola. Por exemplo, tem escolas que colocam lá prêmio professor inovador, algumas redes colocam, tá? Aqui, se de repente não dá para fazer ainda, mas você pode pensar em uma parceria para fazer nas próximas, criar um prêmio, criar uma honra ao mérito, coisas para o professor. Os profissionais da escola, eles querem ser reconhecidos. Nem sempre isso, nem sempre não é só reconhecimento financeiro, é reconhecimento também do seu trabalho. Muitos, a maioria, se não todos que estão na educação, tem um amor muito grande pela educação. Então, esse reconhecimento é bem importante. E daí, algo que envolve muito mais um trabalho da equipe gestora,
no planejamento é o quê? Trabalhar na implementação de estratégias que possam motivar a equipe pedagógica e se organizar para encerrar a semana com uma avaliação e planejamento para o futuro. Então é sempre bom no fechamento, e daí é o quebra-cabeça que às vezes você tem que montar pensando nos horários, os professores, em quem vai participar da semana pedagógica. É um momento para avaliar aquilo que aconteceu e um momento para perguntar temáticas, pode ser no mesmo momento, ali no mesmo formulário, numa mesma ferramenta, mas perguntar temáticas, perguntar o que gostariam de ver pela frente, né? Então, assim, são aspectos importantes, né? Como eu falei para vocês aqui, foi desafiador para mim organizar isso aí em uma aula que desse aí em torno de 15 ou 20 minutos, estamos aqui com 15 minutos e pouquinho, quase 16. Mas eu trouxe aqui o que eu sei que dá certo, o que eu sei que funciona, por isso que eu chamo de dicas estratégicas. Já organizei muita semana pedagógica, já vi muita coisa dar certo, muita coisa não dar certo. Em semana pedagógica, semana de planejamento, tem as minhas percepções, então assim, tentei organizar isso, né, nessa aula para trazer aqui para você. Espero que tenha te ajudado. Agora conta aqui para mim como é que tá aí a organização da semana de planejamento, semana pedagógica. Conta para mim coisas boas que já aconteceram, coisas que não são tão boas que já aconteceram. E é claro, outras temáticas que você queira ver por aqui. Estou super aqui à disposição para saber o que você quer de aula aqui no nosso canal. Conta aqui pra mim esse vídeo, ou se quiser, conversa comigo lá no Instagram. Tá bom? Um beijo pra você, bom planejamento por aí e até a próxima aula. Tchau, tchau!